Vamos falar sobre livros? Então, hoje eu escolhi É Isto um Homem, de Primo Levi, que conta a história de um químico de 24 anos que foi para o campo de concentração no finalzinho de 1943 e ali permaneceu até o final da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, ele me impactou tanto, eu acho que sim, em termos de importância de relato, eu acho que ele tem o mesmo impacto pra gente que o livro do Viktor Frankl tem, né? Também é produzido na mesma época, sob as mesmas condições. E ele está o tempo todo, né, se perguntando, é isto um homem? Tanto esse homem que está ali aprisionado e tirado de todos os seus direitos, quando esse homem que é capaz de submeter um outro homem a esse mesmo destino. E a gente precisa se perguntar, né, o que fez com que algumas pessoas sobrevivessem? Por que algumas pessoas têm mais resiliência, né, assim, em situações tão diversas, tão extremadas? Eu acredito que muitas vezes na concentração e sobreviver a mais um dia e fazer aquilo que é preciso para que no final das contas as coisas deem certo ou fiquem menos ruins. E eu acho que a gente tem perdido um pouco dessa habilidade, né? De que a gente tem vivido tão cercado de coisas que facilitam a nossa vida, que em condições minimamente difíceis a gente já tende a aberar. Imagina em condições extremas. Então esse livro ele foi escrito por uma pessoa que passou por condições extremas. E aí tem uma citaçãozinha aqui que eu separei que ele diz o seguinte: cedo ou tarde na vida, cada um de nós se dá conta de que a felicidade completa é irrealizável. Poucos, porém, atentam para a reflexão oposta, que também é irrealizável a infelicidade completa. Os motivos que se opõem à realização de ambos os estados limites são da mesma natureza. Eles vêm da nossa condição humana, que é contra qualquer infinito. Assim, opõe-se a esta realização o insuficiente conhecimento do futuro, chamado de esperança no primeiro caso e de dúvida quanto ao amanhã no segundo. Assim, opõe-se a ela a certeza da morte, que fixa um limite a cada alegria, mas também a cada tristeza. Assim, opõe-se às inevitáveis lides materiais que, da mesma forma como desgastam com o tempo toda a felicidade, desviam a cada instante a nossa atenção da desgraça que pesa sobre nós, tornando a sua percepção fragmentária e, portanto, suportável. Então, assim, ele conta, né, um relato muitas vezes bem cru e bem didático da experiência dele em Auschwitz, e é interessante isso, né, como às vezes nas mais difíceis situações a gente consegue se dar conta daquilo que a gente tem em potência. É claro, né, que o ideal é que a gente não precise passar por esse tipo de coisa, mas também é muito importante que a gente conheça o nosso potencial e a gente desenvolva o nosso potencial. E o que eu tenho visto muito é que quando a gente concentra em cada pequena tarefa e quando a gente se concentra também em executar cada pequena tarefa e a gente usa toda a nossa energia, investe toda a nossa energia para que aquilo dê certo, eu acho que a vida acaba tendo uma outra perspectiva. De certa forma, a gente diminui o sofrimento, não porque a situação muda, mas porque a gente procura uma estratégia de lidar com a situação e nisso também a gente diminui a sensação de estar pensando sobre. A gente acaba por investir energia em algo que aparece, que produz alguma coisa e isso acaba sendo muito mais saudável. Então, gente, a minha dica de hoje é o livro É Isto um Homem.